Olá pessoal, boa noite. Já faz muito tempo que eu não apareço aqui. Eu confesso até que eu tô um pouquinho nervosa. Eu estou gravando essa live em dois perfis diferentes. Então eu vou ficar olhando nessa tela. E sejam muito bem-vindos. Boa noite. Eu pretendo deixar o arquivo depois no IGTV. E o que fez eu aparecer aqui hoje? Bem, para quem está tendo o primeiro contato, eu me chamo Regiane e eu já trabalho com terapias integrativas já fazem aí 5 anos. Muitas pessoas aqui por esse primeiro perfil me conhecem mais por causa da massagem tântrica, do Theta Healing, até tem algumas pessoas que já fizeram curso comigo e eu já fiz curso com elas também, né? Então essas pessoas me conhecem por causa dessas técnicas. Aqui nesse perfil eu divulgo mais barras de access, ferramentas, né, de expansão de consciência. E por que eu estou aqui hoje? Bem, eu fiz um atendimento para uma pessoa essa semana que ela me procurou para trabalhar a comunicação. E ela me contou que ela tinha vivido um trauma na infância e que quando ela vai falar em público, ela trava, né? Vem esse trauma na cabeça dela, isso que ela vivenciou, essa pessoa ela sofreu bullying e toda vez que ela vai falar em público, ela trava, ela precisa pedir para outra pessoa falar por ela, enfim. E foi por isso que ela me buscou, né? Foi por isso que ela procurou o atendimento. E eu também tenho, tá? Essa dificuldade em aparecer em público, mas estou aqui praticando com vocês hoje. Então, se o assunto interessar vocês, né? Eu tenho certeza que algum de vocês, né, já devem ter passado por situações traumáticas, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu anotei até, para que vocês identifiquem isso e também para que vocês saibam que existem, né, maneiras de vocês liberarem isso, né, e viverem melhor, tá? Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Trauma. Então, o que é um trauma? Eu até procurei o significado na internet, mas veio para mim, né, de uma forma muito simples para explicar. É algo que você vivenciou, pode ser recentemente na vida adulta, na fase da adolescência ou na fase da infância, né? Ou até mesmo quando você estava no útero da sua mãe, pode ser que você tenha sofrido algum trauma. E o que é esse trauma? Ele é um impacto, algo que impactou você na sua mente, no seu pensamento, pode ser também na forma emocional e até mesmo no corpo, tá? E pode ser que essas três coisas, né, juntas, causaram aí esse trauma. E pode ser uma coisa muito simples ou até mesmo um acidente. Quando eu fui falar com essa pessoa, né, que perguntou do atendimento, ela perguntou para mim por que eu utilizei determinada técnica e o que isso fez na minha vida. A técnica que eu vou falar para vocês aqui se chama barras de access. Eu acho que, deixa eu até escrever aqui, vocês já devem ter visto alguma coisa aí na internet. O nome até é um pouco estranho. Vou escrever aqui também. Barras de access. Nome estranho, né? E quando eu procurei essa técnica, né? Na verdade, ela foi apresentada para mim. O que estava acontecendo na minha vida? Eu tinha vivido um trauma,
no relacionamento e depois disso também eu tive a separação, né? E esse trauma que eu vivenciei foi uma traição, tá? Isso me deixou muito nervosa, com muita raiva, tá? E depois disso eu tomei a decisão de me separar da pessoa, né? Que eu estava no relacionamento. Então, 2 traumas aí. Bem-vindo aí para quem tá entrando. 2 traumas. E aí, além de tudo isso, né? A separação, a gente sabe que a gente tem que olhar para o financeiro, tem aquela coisa de quem vai morar em que lugar e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu tava desesperada, eu não sabia o que fazer. E aí, eu recebi essa tal de sessão de barras de Access, que me ajudou a liberar, né, esses traumas aos poucos, né, algumas camadas. E essa foi a primeira coisa, né? Depois que eu comecei a receber essa técnica integrativa, eu comecei a liberar outras coisas, outros traumas, tá? Legal. Então, esse é um exemplo, tá? Que eu tô trazendo para vocês de trauma que eu vivi, né? Uma traição no relacionamento, uma separação. Eu acho que vocês conseguem imaginar aí o que isso pode trazer, né? A gente pode ficar triste, a gente pode ficar com raiva da pessoa, não é mesmo? Então, diria então que isso é um trauma, e tanto, né? Pode ser também que você tenha vivenciado alguma coisa na escola, né? Um exemplo assim de bullying, por exemplo, teve pessoas que eu conheci, até eu, né? Até eu vivenciei isso. Isso é um trauma, tá? Porque o corpo registra isso, a mente. E aí, o que acontece? Isso fica aparecendo para você, né? Se repetindo. Algumas situações aí na tua vida, elas fazem com que essa cena ela volte, né, para você. Uma outra coisa também que aconteceu comigo que gerou um trauma foi um acidente, né? E nossa, eu lembro que eu fiquei chorando, fiquei nervosa porque eu não sabia muito bem como lidar com a situação, e isso também somatizou no meu corpo. E o que eu fiz no dia seguinte eu fui lá, procurei um terapeuta, foi o Eliel, e pedi para ele fazer, né, essa técnica chamada barras de Access, que são pontos aqui na cabeça que a gente deixa a mão posicionada e isso vai liberando pensamentos, liberando as cenas, né, que a gente viveu, e a gente vai se sentindo mais leve. E essa cena ela não fica mais voltando para você, né? Ou então, por exemplo, você passou por alguma situação aí de luto, tudo isso, né? Tudo isso a gente pode considerar como um trauma. E outra coisa legal também é o medo, né? Às vezes a gente tem medo de algo, a gente viveu alguma coisa, um trauma, e isso fica registrado na nossa consciência e a gente tem medo. Medo de tomar uma ação, medo de tomar uma decisão. Deixa eu ver mais o que eu deixei aqui anotado. Mas eu queria saber de vocês, se vocês quiserem escrever aqui, se vocês já vivenciaram algo assim nesse sentido, né? Trauma. Se quiser escrever aqui no comentário. Bem interessante. É uma forma diferente, né, de apresentar as terapias através de exemplos e através daquilo que a gente viveu, né? E de repente você assiste isso aqui e tem algum amigo, algum familiar que já vivenciou alguma coisa nesse sentido e você de repente pode falar para ele,
que ele pode liberar, né? As terapias integrativas, elas ajudam muito a liberar da mente, do corpo, dos pensamentos. Vocês não têm ideia do quanto que eu fiquei ensaiando isso aqui na minha cabeça para falar para vocês. Clareza ajuda a tomar decisões. Sim, porque às vezes a gente tem medo, né? E o medo, ele faz com que a gente fique parado e não tome a decisão. E aí a gente vai, faz uma técnica, libera esse medo. Ah, eu lembrei também que eu tinha muito medo de dirigir. Meu Deus, como eu tinha medo. Primeiro porque eu tinha passado por um acidente de moto e isso gerou um trauma em mim. E eu não sei, eu tinha essa questão assim de não me sentir segura. E eu recebia barras de Axis semanalmente. Esse medo demorou um pouquinho mais para sair. Até hoje eu recebo, né, as sessões de barras de Axis. Medos. A decisão de sair de um relacionamento tóxico, uau! Mudou de trabalho. Às vezes você tá ali, né, numa função, numa empresa, tantos anos e você tem medo de tentar algo novo. Também pode contribuir, sim. Legal. Medo de falar em público, estou aqui trabalhando também, né? Me diga aí, vocês que estão entrando na live, vocês têm algum medo? Ou até alguma coisa que vocês viveram que vocês percebem que ainda aparece na mente de vocês? Às vezes, né, a gente vivenciou, a Aline falou aqui do relacionamento tóxico. O relacionamento foi tão traumático, né, trouxe tanta coisa ruim que a gente fica bloqueado por um relacionamento novo, né? E falando sobre as crenças limitantes, por exemplo, essa pessoa que vivenciou um relacionamento tóxico, o que será que fica registrado na mente dela, né? Ah, relacionamento não é para mim, por exemplo, ou então, ou um homem ou uma mulher. Por exemplo, eu que vivenciei a traição, todos os homens traem, todas as mulheres traem, não são confiáveis. Tudo isso forma uma crença limitante, porque ela te impede, né, de seguir para a vida. Então, cada vez que a gente passa por alguma situação assim impactante, podemos registrar na nossa mente informações negativas e
pode ser até que informações positivas, sim. E isso forma uma crença. De eu não posso confiar nas pessoas, é uma crença, né? Imagina uma pessoa, por exemplo, que sofreu abuso físico, ela vai ter muita dificuldade para confiar nas pessoas, né? E aí a frase, a crença que fica registrada, eu não posso confiar nas pessoas, porque talvez se eu confiar eu possa ser machucado novamente. Olá, Alice, maravilhosa. Eu estou falando de barras de Access, se você quiser fazer comentários aqui. E eu tenho certeza que vocês conhecem, né, pessoas que já passaram por um acidente de carro, por exemplo, né, que foi o primeiro exemplo que eu coloquei, que depois elas não querem mais dirigir, elas ficam com medo, né? Explicar como funciona o atendimento de barras. Bem, a pessoa que recebe, ela deita, pode ficar com os olhos abertos ou fechados, né? E o terapeuta, né, a pessoa, o praticante que vai tocar a cabeça dessa pessoa, fica ali, né, atrás, e ele tem um mapa com vários pontos, onde ele vai colocando os dedos, e cada ponto desse, ele tem o assunto, que foi o que eu expliquei para uma pessoa hoje, um tema. Tem um ponto para liberar medo, tem um ponto para liberar tristeza, tem um ponto para deixar a pessoa mais calma, com mais paz, tem para cura, tem para melhorar a comunicação. São 32. Geralmente a pessoa que está deitada, ela dorme, até ronca. É bem interessante. É uma técnica bem relaxante. E um exemplo que eu dou também, por exemplo, seu celular fica lhe dando o aviso para fazer a limpeza, né? A nossa mente, os pensamentos também, eles precisam ser limpos. O tempo do atendimento é mais ou menos 1 hora, e o resultado que a pessoa tem depende muito. Pode ser que ela já libere na hora, né, aquele tema que ela traz para a sessão, ou até na semana seguinte, no dia seguinte. Eu, por exemplo, dessas situações que eu citei aqui, né, que teve o acidente de carro, no dia seguinte eu procurei o terapeuta, corri as barras e eu já não via mais aquela cena na minha cabeça. Foi instantâneo, digamos que instantâneo. A do relacionamento é algo que ainda... O relacionamento, de vez em quando, ainda vem umas lembranças. Acho que não liberei completamente. E a do medo de dirigir, liberei também. O que mais que as pessoas procuram? Mais motivos que fazem as pessoas procurar a sessão de barras de Access. Trabalhar a comunicação. Tô fazendo aqui. Destrói. Vamos liberar esses traumas de relacionamento, né?
Se foi uma pessoa que teve muitos relacionamentos, tem bastante coisa para limpar, não é mesmo? E tem aquela coisa, às vezes a gente muda a pessoa, mas tá agindo da mesma maneira ainda, né? Uhum. Mas eu acho assim que é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada porque precisando de Reiki. Reiki também é uma terapia integrativa maravilhosa. É, repetindo padrões. Reiki é muito bom também. Correr as barras. Mas então é isso. Eu vou me despedir de vocês. Eu posso dizer que eu me senti muito bem estando aqui. Acredito também que essa pessoa que me procurou para desbloquear a comunicação me ajudou também. E quem sabe eu volto aqui com mais frequência, não é? Obrigada. Por favor, Alice, quando você estiver aqui, você comunica. E Blumenau, quem mais que deseja que eu vá atender em Blumenau? Escreve aqui, manda uma mensagem para mim, será um prazer. Um beijo e até a próxima!